Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, amadas irmãs, exército de mulheres curadas e libertas pelo nome de Jesus. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso devocional Mulheres Obedientes. Glória a Deus. Hoje falando sobre escassez. Deixa eu fixar aqui. Vamos esperar mais irmãs entrarem. Mande esse aviãozinho aí, para mais mulheres, para estarem aqui conosco no dia de hoje, nessa terça-feira tão abençoada, nessa terça-feira chuvosa para nós aqui, né, em Iturama. Chuva gostosa, abençoada, calminha, vinda da parte do Senhor para a nossa vida, não é verdade, amada irmã? Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso devocional. Eu quero convidar você, antes de começarmos a falar desse tema tão necessário, desse tema direcionado pelo Espírito Santo, que é escassez, eu quero convidar você para junto a nós orarmos. Isso mesmo, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Espírito Santo que esteja conosco aqui também neste momento. Nós vamos agradecer ao Senhor pela noite de sono que nós tivemos. Estamos dormindo muito bem, glória a Deus, né? Com essa chuva maravilhosa. Glória a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ontem eu recebi muitos comentários acerca do devocional, né, que falava sobre desordem. Algumas mulheres me mandando foto já. Falou, André, não publica não, porque eu fiquei com vergonha. Mas olha aqui, já tô me organizando, já tô arrumando aqui, já tô deixando tudo organizadinho aqui, como você disse, pra gente começar o ano bem. Muitas mulheres doando, né, deixando suas roupas lá organizadas para doação, glória a Deus por isso, jogando coisa fora que não faz parte mais desse novo tempo, não é verdade? E à medida que nós vamos fazendo esse movimento físico, esse movimento natural, o mundo espiritual também responde. Algo dentro de você também está sendo, né, organizado, algo dentro de você que não faz parte desse tempo está sendo tirado também, né? E glória a Deus por isso. Eu quero te convidar a orar. Vamos orar? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Eu tô lendo um livro, eu até indiquei ele para vocês nos stories esses dias, né? Eu tô lendo ele pela segunda vez porque foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Chama Em Honra ao Espírito Santo, do pastor Cash Luna. Gente, pensa um livro que você se sente amada. E nessa etapa que eu tô vivendo, né? O livro estava emprestado com a Simone e ela me devolveu. Ela falou aqui, amiga, eu não vou conseguir ler ele agora e eu quero te devolver. E ela me devolveu o livro e imediatamente o Espírito Santo falou assim, comece a lê-lo novamente. E eu comecei a ler esse livro, ontem eu li o capítulo 3, cada dia eu tô lendo como se fosse um devocional. E o Espírito Santo me amou tanto, né? Cuidou tanto de mim ontem à noite e falou tanto ao meu coração. Ou melhor, ele veio falando desde ontem à tarde, né? Depois do almoço eu sentei aqui, fui dando andamento nos livros, né? Eu tenho 2 livros que eu preciso entregar para vocês. E ele vem falando ao meu coração, né? E eu me alegrei muito com o que ele falou no meu coração, o quanto que ele cuidou de mim ontem à noite, né? As noites são bem desafiadoras para mim. Eu ainda tô naquele processo, ainda que não tô dormindo a noite toda ainda, mas eu tenho sentido o amor, a misericórdia do Senhor todos os dias na minha vida, o zelo, né? O cuidado, né? Com que ele tem comigo nesse tempo que eu estou vivendo, esse tempo de transição, e é esse zelo, esse cuidado que eu quero também que ele cuide. Hoje minha pele tá um pouco oleosa, gente. Que ele cuide de você. Então nós vamos orar.
eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar com você e por você. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai de bondade, Pai de misericórdia, em nome de Jesus, eu me posiciono agora no mundo espiritual em favor da minha vida e em favor da vida de cada uma dessas minhas irmãs aqui e das que depois vão assistir esse devocional gravado. Pai, em nome de Jesus eu te peço, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, abra a nossa mente, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Obrigada. Obrigada por me permitir, Pai, falar da tua palavra, falar do teu amor, conduzir as minhas irmãs em graça, em sabedoria. Que o Espírito Santo, Pai, tenha total liberdade aqui no meio de nós. Espírito Santo, tu és muito bem-vindo no meio de nós. Fala conosco, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Que o devocional de hoje, Pai, nos coloque na posição de filhas amadas, filhas que recebem a provisão diretamente da fonte, filhas que não dependem do homem, mas dependem da graça, da provisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, agora eu repreendo todo espírito de cansaço, de sonolência que vem para tirar o foco das tuas filhas, das tuas amadas, no que for dito aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de dor, todo espírito de dor de cabeça, dor nas costas, dor no estômago, amarrados e lançados, vocês estão agora no abismo do esquecimento, onde o Senhor Jesus determinar. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar. Manieta e lança fora tudo aquilo que não provém de ti. Lança fora toda seta, todo dardo inflamado do maligno está repreendido agora em nome de Jesus. E que nós possamos usufruir nesse tempo, de um tempo novo, de um tempo de abundância, de um tempo de provisão no Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você digita aí, amém. Amém? Já mandou esse devocional para alguma outra mulher? Mande, porque vai fazer muito sentido que hoje nós vamos falar sobre escassez. Então já pega seu papel, já pega sua caneta, já pega sua espada, a Bíblia, porque hoje você vai anotar muito e você vai aprender muito. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 31 ao 33. Mateus 6, 31, 33. Eu vou ler na versão King James, pode ser que esteja diferente um pouquinho aí da sua, tá? Mateus 6, 31, 33 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quem aqui carrega consigo uma mentalidade de que sempre vai faltar algo? Algo financeiro, algo emocional, algo espiritual, que está sempre fluindo na escassez. Quem aqui olha para você hoje e fala assim: nossa, eu tenho medo
do meu salário não dar, eu tenho medo de não pagar as minhas contas, eu tenho medo de não honrar meus compromissos. E eu vou entrar num assunto aqui um pouco polêmico, mas necessário justamente porque o tema é para isso. Muitas pessoas, às vezes, e às vezes você é uma delas, nem dizimam nem ofertam na casa do Pai, porque tem medo de faltar. Ai, se eu dizimar, e o dízimo, ele é algo que é direcionado por Deus para nossa vida, né? Não é para encher barriga de pastor, igual muita gente fala, não. É para abençoar a sua vida. É para proteger as suas finanças, porque o Senhor fala, eu repreenderei o devorador. Quem que é o devorador? O inimigo das nossas almas, que tem como ministério matar, roubar e destruir. E a escassez, minhas amadas, no mundo espiritual, ela não representa apenas a falta de dinheiro, presta atenção, ou de recursos. Não é apenas isso. É a falta de consciência da paternidade de Deus. É a certeza que você tem um Pai que supre todas as suas necessidades. Forte isso, né? A escassez no mundo espiritual comunica assim, como se eu e você estivéssemos sempre vivendo só. Como se nós precisássemos de migalha. Como se nós andássemos nesse mundo constantemente com medo de faltar. E eu te entendo. Não estou aqui julgando, né? Não estou aqui apontando, mas estou aqui direcionando vocês. Você sabe por quê? Porque hoje, antes de entrar aqui com vocês, orando, né? Agradecendo ao Senhor, louvando. Hoje ele pediu para que eu começasse a ler um livro aqui na Bíblia. Já vou começar agora mesmo. Ele trouxe ao meu coração, filha, você ainda tem medo que te falte a provisão financeira. E eu vou abrir o meu coração para vocês aqui. Nesse tempo de transição em que eu estou vivendo, isso é natural. Isso é natural, né? Porque é a incerteza de como vai ser amanhã. É a incerteza de falar assim, agora sou eu e Deus. Agora o sacerdote da minha casa é Jesus Cristo. Andréia, mas isso não deveria ser o suficiente? Sim, ele é suficiente. Mas nós somos humanas. E os humanos ainda carregam esses medos, essas incertezas. E hoje o Espírito Santo fala, meu coração, filha, você ainda tem esse medo. Mas confia em mim, continua confiando, nada vai te faltar. E ontem, quando a gente falava de desordem, né? O quanto o Senhor trouxe ao meu coração pessoas que estão em desordem financeira. Mas não é porque ele não tem mandado recurso. É porque essas pessoas não têm sido suficientemente organizadas para administrar o recurso que o Senhor dá. Porque agora o meu sacerdote chama Jesus Cristo, nada vai me faltar. E eu tenho repetido isso para mim, amadas irmãs, todos os dias. Porque hoje ele falou algo que é verdadeiro. Quando você está nesse período de transição no qual eu estou vivendo, a gente fica com várias inseguranças. E uma delas é, meu Deus, e se faltar? Mas não vai faltar. Sabe por quê? Porque eu vou declarar sobre a sua e sobre a minha vida que vai superabundar. Que você vai ter para suprir as suas necessidades e ajudar a quem precisa. Isso eu tô falando para você, mas eu tô falando muito para mim hoje.
Muito, muito, muito. Você sabe por quê? Porque a escassez, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não começa no bolso, ela começa aqui na nossa mente. A gente esquece que o nosso Pai, ele fala na palavra que ele é o dono do ouro e da prata. Anota aí para você ler. Ageu capítulo 2, versículo 8. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Está repreendido agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno que vem tentar nos afrontar com dores de cabeça, dores nas costas, agora, amarrados e lançados. Agora, em nome de Jesus. E a mentalidade de escassez, amadas irmãs, ela é uma fortaleza espiritual. Baseada nisso que eu acabei de dizer, na orfandade, de nós às vezes não confiarmos que Deus é aquele que vai suprir as nossas necessidades. Por quê, André? Porque é desafiador mesmo. Porque não é fácil. Não é? E aí ele falou assim ao meu coração: filha, essa fortaleza espiritual, ela é baseada nesta orfandade de você não ter o entendimento que Deus é seu pai. E que pai que deixa faltar alguma coisa pro filho? Você como pai e mãe, você não tira da sua boca para dar pro seu filho? É baseado na culpa, é baseado na incredulidade, e aí agora ele falou comigo, é baseado no medo. Qual desses ainda é algo que está te impedindo de acreditar que nada vai faltar na sua vida? Que Deus é o Deus da provisão. E isso nos faz lembrar quando ele tirou, quando ele libertou aquele povo das garras de Faraó. Ele não deixou faltar. Aquele povo, ele caminhava pelo deserto. Lembra da passagem? E mesmo no deserto, o Senhor proveu. Lembra? Os sapatos não se desgastavam, as roupas não envelheciam. Tinha o maná, todo dia tinha um maná fresquinho. Tinha a água da rocha. Meu Deus. O que ainda em nós, e hoje eu me incluo totalmente, junto com vocês, o que em nós precisa ser levado aos pés da cruz de Jesus para que nós arranquemos da nossa vida, da nossa mente, esse medo de que vai faltar. Meu Deus, o que ainda está em nós a respeito da incredulidade? Se o Senhor já me deu, se o Senhor já deu para minhas irmãs tantos sinais, o que precisa ser arrancado, Pai? Arranque hoje pela raiz. Nós não queremos apenas falar que o Senhor é um Deus da provisão, nós queremos experimentar desta provisão. Nós queremos ter para nós, para suprir a nossa casa, mas nós queremos também superabundar em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos, amadas irmãs, começar a viver de forma profunda aquilo que nós estamos declarando com a nossa boca. Às vezes nós declaramos, muito bem lembrada, Elaine, às vezes nós declaramos isso que a Elaine colocou aí: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas será que no íntimo do meu coração eu acredito mesmo que nada me faltará? Eu ainda estou alimentando um espírito de escassez? Meu Deus. Deus quer cuidar de nós. Deus quer prover. E quem vive com essa mentalidade, quem vive com essa fortaleza espiritual da escassez, é uma pessoa que tem medo constante de perder ou de faltar. Anota aí para ver se você se encaixa em algum desses. Vive com medo. Ai, meu Deus do céu, não vai dar. Ai, vai faltar. Vê tudo com visão limitada.
não se sente digna do melhor de Deus. Vive em sobrevivência, nunca flui em abundância. Não desfruta. Mesmo que ela tenha, ela não consegue desfrutar, porque ela sempre tá assim, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Paralisa os sonhos, se sabota. Eu já contei isso aqui pra vocês. O meu último livro, último não, porque eu vou escrever mais. Vamos dizer assim, o último lançamento, Cativeiros Invisíveis, O Deus que Aprisiona. Gente, eu fiz esse livro aqui, eu já estava vivenciando o meu processo. E eu falei assim, Senhor, como que eu vou pagar? Porque é caro. Não é algo barato pra gente rodar um livro. Eu falei, Senhor, como que eu vou pagar? Né? Eu vivendo esse tempo, tantas questões acontecendo. Na época ainda estava muito pior. E aí ele falou, filha, o projeto é meu. Não é seu. Se eu dei, eu também vou prover. Se Deus mandou você sair de um lugar, é porque Ele também vai prover. Se Deus mandou você executar algo, abrir um comércio, se Deus mandou você, como eu, escrever um livro, não se preocupe da onde que você vai tirar provisão. E eu não estou falando apenas de provisão financeira. Porque tem muita gente que às vezes tem o dinheiro, mas não tem o emocional para executar aquilo que Deus mandou. Tem muita gente que até tem a provisão financeira, mas não tem o direcionamento do Espírito Santo. Então, quando eu falo de provisão, é em todas as áreas da nossa vida. Aí, Deus levantou uma pessoa que me ajudou a lançar esse livro aqui. O que estava assim, pra mim era algo super distante. O Senhor falou, filha, o projeto é meu. E isso é que eu declaro pra sua vida, que se o Senhor te deu sonhos e Ele dá, te deu projetos, te deu direcionamentos, Ele vai te dar tudo. Ele vai te dar a provisão. Ontem eu conversando com o editor, né, da editora que lança os meus livros, eu falei assim, nossa, Carlos, eu tô com 2 livros aqui e eu preciso entregar. E eu não sei, eu preciso do direcionamento do Senhor, qual que eu entrego primeiro. Ele falou assim, você vai entregar os 2. Eu falei, é verdade, eu vou entregar os 2. Eu não quero nem saber. O meu pai, fala aí pra você, o meu pai, ele é o dono do ouro e da prata. Não vai faltar. Se você está ainda fluindo nessa escassez, em nome de Jesus, se tiver alguma coisa no mundo espiritual te amarrando nesse espírito de escassez, é hoje, em nome de Jesus, que você vai ser liberta. Você vai fluir em abundância. O seu pai, o meu pai, ele é o dono do ouro e da prata. Tem gente que às vezes tem até dinheiro na conta, mas a alma dela é miserável. É incapaz de ajudar uma pessoa. Domingo no culto, eu tava de manhã, que eu tava divulgando Rendidas, né? Eu tô na equipe de divulgação. Rendidas é o evento que nós vamos ter aqui na nossa cidade, exclusivo para mulheres, agora em março. E, se eu não me engano, 7 de março, me corrijam, gente, se eu estiver errado. E aí o Senhor falou assim, filha, vai lá e abraça a irmã tal. Aí eu fiquei meio resistente ali, porque eu tava ali, né, fazendo aquele movimento, organizando panfleto. Aí ele falou assim, filha, vai lá e dá um abraço na irmã tal. Falou o nome da irmã. Eu falei, ai, Jesus. E eu tenho uma coisa com o Espírito Santo, quando ele me pede algo que às vezes eu demoro pra fazer, meu coração começa a acelerar, parece que vai sair pela boca. E começou o coração desse jeito. Aí eu fui lá, falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso te dar um abraço? Porque
é um direcionamento do Senhor. Eu não sei o que você tá passando, eu não sei o que você tá vivendo, mas eu quero te abraçar. E enquanto eu abraçava, ela começou o olhinho a ficar cheio de água, de lágrimas, né? Aí ela falou, lógico, por favor. Aí eu abracei ela e eu comecei a declarar, né? O Espírito Santo começou a falar com ela através ali da minha vida, coisas que depois ela me mandou uma mensagem, falou, André, eu precisava daquilo. Foi Deus que te usou naquele momento, porque, né, ela conta na mensagem que ela tinha acordado, ela tinha chorado muito por conta de memórias da infância que vinham na mente dela como algo assim pra derrubar, pra atacar, pra machucar, sabe? Ela falou, e hoje foi um daqueles dias. E enquanto eu abraçava aquela mulher, presta atenção. O quanto eu tenho pedido sensibilidade e discernimento ao Espírito Santo. Enquanto eu abraçava aquela mulher, aquela irmã, o Espírito Santo falou assim, meu coração, agora você vai ofertar na vida dela. Eu falei assim, oi, olha, gente, nossa mente. Ofertar, mas Espírito Santo, paguei mudança, tudo, nossa, tão caro, eu tenho que pagar IPVA do meu carro. Comecei a trazer aqui pra minha mente um monte de coisa. Ele falou, Andréia, oferta na vida dela o ingresso do Rendidas. Gente, eu ando direcionada por Deus. E se ele mandou eu fazer, eu vou fazer. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu falei pra ela assim, irmã, você já comprou o seu ingresso pro Rendidas? Ela pensou de certo que eu ia, né, fazer a minha publi ali com ela. Ela falou assim, ainda não, mas eu vou comprar, com olhar tristinho, sabe? Aí eu falei assim, não, você não vai comprar. O seu pai, o nosso pai, pediu pra eu ofertar na sua vida, eu vou te dar o ingresso do Rendidas. Gente, ela passou o culto todo chorando. Que aí eu tava lá atrás, né, eu via. Depois ela falou, você percebeu que eu passei o culto inteiro chorando? Você viu que a minha mente... Por que eu tô contando pra vocês? Pra vocês entenderem que isso acontece, sim. A mente tentou sabotar, você vai ofertar. Tanto de gasto que você teve, tanto que você tá gastando. Agora você é uma mulher sozinha. Olha a mente mente. Só que o Senhor, hoje ele nos chama, sai dessa prisão interior que tá te impedindo de viver o que Deus preparou pra você. Você sabe por quê? Porque Jesus prometeu, é uma promessa pra mim e pra você. Fala aí, é uma promessa. Se eu e você nós buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas o que, Andréia? Todas. É de dinheiro que você precisa? Lembra? O nosso pai é dono do ouro e da prata. Eu vou levantar alguém que vai te oferecer, que vai te abrir uma porta para você ganhar o seu dinheiro. Eu vou trazer clientes para você que vão te abençoar. O problema é que muitas vezes, muitas pessoas vivem como se Deus não fosse pai. E sim um patrão distante, que ele só dá se eu e você merecêssemos. Olha aqui pra mim. Você acha que nós merecemos alguma coisa? Gente, é tudo pela graça. Tudo pela graça. Ai de mim e de você se não fôssemos a graça. Estava todo mundo literalmente frito. E como que surge, Andréia, essa mentalidade de escassez? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Lembra que eu falo pra vocês que a infância é um chão que a gente sempre pisa? Então você vai buscar agora o que você viveu lá na sua infância ou na sua adolescência de experiências que marcaram áreas da sua vida que hoje você vive em escassez. Às vezes, experiências marcadas pela falta, pelo medo, pela vergonha, por privações.
Às vezes você ia no mercado com a sua mãe, com o seu pai, você não podia pegar aquele danoninho que você gosta. Você não podia pegar aquela bolacha, porque era tudo muito contado lá na sua casa, você cresceu nesse ambiente. Às vezes você passou vontade de comer alguma coisa. Gente, ai meu Deus, hoje tantas histórias, preciso avançar aqui. Quem lembra do Dr. Gama? Quem é de Iturama que lembra do Dr. Gama? Ele era um médico muito famoso aqui, pediatra. Foi meu médico. E eu sempre fui muito lubriguenta, tá? Se eu for na sua casa, se tiver alguma coisa aí de comida, e se eu quiser comer, se eu não comer, depois chega aqui, eu fico, meu Deus, eu preciso comer aquele doce, eu preciso comer aquele negócio lá na casa da irmã, meu Deus, trem bonito, eu não comi. Lembra dele? Então, ele foi meu médico. Cadê as 40 aí? 30, 40? Uma vez eu fui na casa de uma vizinha e ela tava torrando amendoim. Olha que coisa bem corriqueira. Torrando amendoim e a minha mãe era muito brava. A gente não podia ir na casa de ninguém pedir, dá isso. Ela não deixava. E menina, e aquele cheiro de amendoim entrava aqui no meu nariz. Meu Deus do céu, que trem mais gostoso. E eu não podia pedir, porque se pedisse, chegava em casa, ó, caía no pau. A mãe moía. E a mulher, ela torrando, ela não ofereceu também não, sabe? E eu era criança e fui embora. Os 30, 40, né, irmã Cindy? E fui embora. Gente, chegou lá em casa. Mas me deu uma dor na barriga, uma dor de cabeça. E dentro da minha barriga, assim, ó, aquele barulho, sabe o que era? Verme. Eu era cheia de verme, de lombriga. Eu vomitava tanto. Vamos levar essa Andréia pro Dr. Gama. Chegou lá, o Dr. Gama falou assim, primeira pergunta que ele fez, gente, não esqueça disso, eu tenho 42 anos. Você sentiu, minha filha? Ele era assim, bem carinhoso, né? Eu lembro do Dr. Gama bem carinhoso. Você sentiu vontade de comer alguma coisa, minha filha? E eu olhava assim pra minha mãe e falei, pronto, agora, como é que eu falo? Eu falei assim, sim. Minha mãe, acho que ela queria me bater ali mesmo no consultório. O que você sentiu vontade? Nós fomos na casa da comadre, assim, da minha mãe. E aí, doutora, eu pequena, não sei de falar a idade, mas era pequena. Senti vontade de comer um amendoim que ela tava torrando. Minha mãe olhou assim, me fuzilando. Aí ele olhou pra minha mãe e falou assim, pois é, ela precisa comer esse amendoim. É lombriga. Mas foi assim, chegou lá, minha mãe foi lá na comadre, pediu esse amendoim, eu comi esse amendoim, vomitei até. Acho que eu não posso nem falar. Saiu o verbo pra tudo quanto é lugar. Então a gente às vezes viveu nesse cenário de não poder pedir nada, de passar pelas gôndolas do mercado e ter vontade de comer uma bolacha. Eu tenho pacientes assim, que falam, André, não podia pedir nada, porque o dinheiro era muito contado. Às vezes você foi criado nesse ambiente de privações. Ou às vezes você cresceu ouvindo, dinheiro não dá em árvore, isso não é pra gente. Não sonha alto não, porque isso aí não é pra você. Às vezes você foi criado num lar que era um terror financeiro. Dívidas, escassez real, tudo faltava, cortava energia. Faltava comida, ou a comida era muito restrita, ou você não podia comer essas bobeiras de criança, gente, porque é de criança isso. Não é verdade? Ou às vezes o contrário também é verdadeiro. Você teve pais extremamente controladores. Sem equilíbrio. Ou você cresceu também vendo desperdício na sua casa, irresponsabilidade financeira. Ou você viu os amigos viajando para algum lugar e você não foi. Isso tudo traz para você um espírito de escassez. Eu não posso. Ou pode ser também que você viveu um abandono financeiro da parte do seu pai ou da sua mãe e hoje te gera uma insegurança profunda com o tema provisão. Você tá escassa.
Você vive pensando, vai faltar, não vai ter, não posso gastar. Ó, tem até o dinheiro na conta. Vamos ali comer um sushi? Não, não posso, porque eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo outro. Tá fazendo sentido? O problema de nós pensarmos assim é que a gente começa a viver assim. E mesmo com as portas escancaradas para nós, a pessoa ela se auto-sabota, ela se limita, ela procrastina. Porque ela tem medo de perder, ela tem medo de não dar. Meu Deus, Deus tá falando com você aí, irmã. Tá falando muito comigo. Só que eu quero te dizer hoje que a palavra do Senhor diz que a fé atrai o favor de Deus e não o medo. Então nós vamos parar de ter medo de faltar. É pra mim também, tá? Não vai faltar. Vai superabundar. Você pode declarar isso aí nos comentários? Não vai faltar. Vai superabundar. Ei, do devocional de hoje você vai me contar testemunhos. Eu sei que vai sair testemunhos daqui. Andréia, está superabundando e eu ainda estou ofertando na vida de quem precisa. Quem recebe essa palavra aí, irmã? Vai superabundar. Deus falou pra mim, ei, quem cuida de você agora sou eu. Eu sempre cuidei, mas agora quem é o sacerdote da sua casa sou eu. Você acha que vai faltar, filha? Eu vou cuidar de você. Em tudo. Ele tem cuidado. Eu vou amar você. Eu vou trazer provisão emocional, financeira, espiritual. Não vai faltar, vai superabundar. Você vai falar, meu Deus, glória a Deus, sobrou. Sobrou sim, agora o que você vai fazer? Você vai ofertar na vida de quem precisa. Você vai comprar um ingresso para quem precisa para ir no evento. Você vai ofertar um rendidas na vida de uma irmã igual o Senhor mandou fazer. Você não vai deixar sua mente sabotar, não. Você vai dizimar, você vai ofertar. Vai superabundar. A escassez, amada irmã, é uma prisão silenciosa que gera, como eu disse, medo, peso, incredulidade, orfandade espiritual. Mesmo quando você olha e tá tudo bem. Se eu e você somos filhas e nós temos certeza que a nossa paternidade está em Deus, você sendo mãe, você sendo pai, você deixa faltar alguma coisa para o seu filho? Como eu disse no início, a gente tira da boca para entregar para os nossos filhos. E essa escassez, ela traz para nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito consequências. Anota aí, na alma, tristeza constante, sensação de que nunca é o bastante. André, eu trabalho. Não dá. Eu vivo cansada, eu vivo exaurida. Às vezes a sua escassez hoje não é financeira, é emocional. Gera na sua alma medo de crescer, medo de investir, medo de se abrir para o novo. Deus já te deu a direção, igual ele falou comigo, filho, eu já te liberei livros, esses livros, escreve. Ah, quem vai pagar, quem vai financiar, se eu vou ter dinheiro? Eu sou o dono do ouro e da prata. Se eu te dei um direcionamento, Andréia, obedeça. Isso gera também na sua alma infidelidade. Eu falei isso no início. A pessoa não quer dizimar, não quer ofertar, sabe por quê? Porque vai faltar. Vem o medo, vem Satanás falando na orelha. Vai faltar se você dizimar. E eu disse no início que o Senhor falou para mim e para você, tá na palavra. Eu repreenderei o devorador. Quem dizima tem as suas finanças protegidas. Eu não tô nem aí com tanto de conta que eu tenho que pagar. O meu dízimo, a minha oferta. Ah, é para pastor. Gente, se você pensa assim, cara, você precisa mudar sua mentalidade. Você sabia que eles são dignos também de terem salários? Porque vocês não sabem o que é uma vida de um pastor e de uma pastora. Eu caminho muito próxima à minha pastora. E é 25 horas, Deus
mandando pessoas procurando, pastora, me ajuda, pastora isso, pastora... Eu vejo. É digno, é trabalho. Mas muitos nem recebem. Você sabe por quê? Porque precisa cumprir com algum compromisso da igreja. Mas a pessoa que vive na escassez, ela não dizima, ela não oferta. Por quê? Tá sempre lá, vai faltar. Começa a dizimar. O Senhor fala na palavra dele, faça prova de mim. Começa a dizimar para você ver se vai faltar. Mas, gente, vamos acelerar. No corpo, doenças psicossomáticas causadas pela preocupação constante, dor de cabeça que não para, ansiedade, não dorme de noite, medo. Por quê? Vai faltar. Relacionamentos afetados, por quê? Porque gera atitudes de controle, de cobrança e medo de perder. Aí briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos e vira aquele pampeiro. No espírito, falta de descanso e Deus não descansa. Tá sempre tentando resolver e fazer as coisas pela força do braço. Dificuldade em obedecer princípios de honra e entrega. Eu vou dar uma aula sexta-feira sobre princípios. Tem alguém aqui que gostaria de participar desta aula? Essa aula é exclusiva para os membros da mentoria, mas tem alguém aqui que gostaria? Vou falar sobre princípios e um desses princípios é um princípio de honra. Vou falar. O que isso gera também no nosso espírito? A ausência de intimidade com o Pai. Pois você não se vê como filha, você se vê como serva. Eu vou bolar alguma coisa bem interessante e vocês vão participar. Vou colocar alguma coisa lá no feed, mas eu vou avisar vocês aqui. E vocês vão lá no... E eu vou... Não sei. Eu vou ver o que eu vou fazer, o que o Espírito Santo vai me... Eu vou escolher... Deus vai escolher. O Espírito Santo vai direcionar algumas de vocês para estarem lá nessa aula. Gratuita, tá? Para vocês. Só para vocês entenderem o que é um pouquinho do nosso curso. E como, André, eu saio dessa situação? Você precisa se arrepender, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa ter atitudes práticas, como dizimar, ofertar, estudar, colocar em ordem as suas finanças, nós falamos isso ontem. Você precisa também honrar alguém. Gente, compra um presente, dá para uma pessoa, mas não é qualquer cacareco não, um presente bom. Honra a vida dos seus pastores. Honra, começa com alguma coisa, dá alguma coisa de presente. Rompa com medo de faltar. Que jeito? Doando, ofertando, abençoando a vida de outras pessoas. Começa a dizimar, começa a ofertar. Dentro do meu curso vai ter uma aula somente sobre dízimos e ofertas. Eu vou convidar uma pessoa para dar, né? Tá aqui já no meu coração quem que vai dar essa aula sobre dízimos e ofertas. Para as meninas aprenderem mais. Use o melhor que você tem, a sua melhor roupa. Tem gente que tá aí, eu vou guardar essa roupa aqui pro dia tal. Você nem sabe se você vai viver lá, até lá. Ah, essa louça aqui é só para as visitas. Tem gente que a louça mais bonita da casa dela é para as visitas. Os de casa é aqueles copos de extrato de tomate, aqueles pratos tudo lascado, me perdoa. Isso é escassez. Organize as suas finanças. Eu tô falando isso desde ontem. Uma tabela, uma agenda. E confie na provisão do seu Pai. Confie que Ele é o dono do ouro e da prata. E que não vai faltar, vai superabundar. Lá em Lucas 16:10, anota aí para você ler, diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Tem gente que está esperando muito de Deus, mas não cumpre nenhum princípio, mas não oferta, mas não dizima, mas não honra os líderes. Vocês veem que coisa mais linda? Dia 17 de janeiro foi meu aniversário.
Eu não sou líder delas mais na célula, mas as meninas da minha célula que estão aqui, elas se juntaram todas e me deram um presente, me deram um conjunto de uma marca boa. Não deu qualquer coisa não, me deu uma coisa boa. Isso é honra. Eu estou honrando o que essa pessoa já fez para mim. Eu estou semeando na vida dessa pessoa e não existe semente sem colheita. Uma hora vai colher. Coisa mais linda no dia do meu aniversário. Me levaram para pizzaria, né? Minha irmã foi também, meu cunhado, minha sobrinha, meu filho. Não deixaram nem eu pagar a minha parte na conta. Isso é honra. Ei, isso é semente que você lança na vida das pessoas. Isso é honra. Vou falar sobre esse princípio na aula. Anota aí para você orar a partir de hoje. Espírito Santo, ajuda-me a multiplicar o que eu já tenho. Você vai orar a partir de hoje. Espírito Santo, ajuda-me a multiplicar o que eu já tenho. Você vai ver. Quer ver um versículo sobre honra? Provérbios 3, versículo 9 e 10. Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Para a gente encerrar aqui com a nossa oração. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E vou citar também o salmo que a Elaine colocou aí, 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você crê? Toma posse disso. O Senhor é meu pastor e nada. Gente, durante todo o tempo em que eu estive casada, na minha casa, quando eu estava lá, né, com meu ex-marido, eu vou contar um pouquinho disso lá na aula, tá? As melhores louças eram para eles. Vocês lembram de eu gravar stories com a mesa posta? Tudo era para eles. Eu não esperei nada. Isso aqui é quando vier a visita, não. Era o melhor. Eu falei isso, né? Antes da gente se desvincular mesmo, eu falei isso pro meu ex-marido. Eu falei, eu fiz tudo o que eu pude. Ele falou, eu sei. O meu melhor eu dei para você. O melhor que uma mulher poderia fazer dentro de casa para um marido eu fiz. E isso hoje me traz paz no coração. Porque senão a gente fica sempre assim, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito aquilo. Dá o melhor que você tem para sua família. Dá o melhor que você tem para Jesus. Entrega. Nada é nosso, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Nós vamos morrer, isso tudo vai ficar aqui. Outro exemplo de honra também, eu tenho a Fabiola aqui também, que já participou de algumas mentorias minhas, tenho certeza que vai estar na nossa próxima turma, Emocionalmente Forte, Espiritualmente Inabalável, que ela tem aulas incríveis. Um dia eu entreguei um mapeamento para ela, ela veio com flores aqui para mim. Coisa mais linda. É honra, é uma forma de honrar. É uma forma de dizer para o outro assim, obrigada. E Deus se agrada disso. Vamos orar? Eu quero te convidar a orar comigo, com muita fé. Fale comigo assim, Senhor, eu confesso que tenho vivido com medo, insegurança e mentalidade de escassez. Me arrependo por ter confiado mais no dinheiro, nas circunstâncias ou no meu esforço do que em Ti. Eu renuncio agora a toda crença limitante, voto de pobreza, avareza, miséria, medo de faltar e controle excessivo. Eu declaro que sou tua filha, herdeira das promessas e que viverei uma vida de abundância com propósito. A partir de hoje, Pai, eu descanso na tua provisão e creio que nada me faltará. Em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Agora com autoridade espiritual, nós vamos expulsar todos os espíritos malignos que entraram na nossa vida através desse sentimento, dessa fortaleza, dessa mentalidade de escassez. Vamos lá? Com autoridade, hein? Não precisa ter medo. Espírito de escassez, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de avareza, eu te expulso em nome de Jesus. Espírito de miséria, está quebrada a tua legalidade da minha vida, sai agora. Espírito de destruição financeira, bata em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Maria Mulambo, saia com toda a sua miséria, engano de mente, em nome de Jesus agora. Espírito de tranca-rua, todo bloqueio financeiro e espiritual, eu quebro agora, em nome de Jesus. Saiam agora, em nome de Jesus. Todo espírito de morte, de loucura, de falta, todo espírito agora de escassez, todo espírito de loucura, agora, em nome de Jesus, saiam, saiam, saiam. Amém? Amém e amém. Amadas, a mentalidade de escassez é uma prisão sutil. Vai chegando aos poucos e vai nos aprisionando nesse lugar que Deus não fez para nós estarmos. Mas agora em Cristo você tem as chaves. Eu te entreguei chaves aqui. E uma delas é escolher confiar, escolher descansar, escolher obedecer e escolher entregar. Amém? Alguém sentiu mal durante a oração? Bocejos, dor de cabeça, tosse, ânsia de vômito, vomitou, né, durante a nossa oração? Que eu preciso orar por você, se aconteceu uma dessas coisas que eu falei. Ai, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada. Quantos aprendizados, né? Na aula de hoje. Vontade de chorar. Veio memórias, Elaine. Memórias lá da sua infância, certeza. E choro é libertação, tá, gente? Choro é libertação. Amanhã nós vamos falar sobre ganância. Às 6h57 eu tô aqui de volta. Tá ficando salvo lá no meu canal do YouTube. Vai lá, assista, se inscreva. Ontem eu coloquei tristeza. Lembranças, tá, Ana? Veio memórias da sua infância, às vezes que você viveu, tá? Mas eu vou orar. E mande pra alguém, encaminhe pra alguém, assista de novo, anotando. Mas eu sei que esse ano nós viveremos um tempo de super abundância. Anota aí, eu viverei um tempo de super abundância. Tristeza. Quero orar por você então. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de tristeza que veio para a vida dessas minhas irmãs, por memórias que elas devem ter lembrado da infância, onde faltou, onde elas foram, Pai, proibidas de ter algo, de comer algo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, as cura e as liberta. Em nome de Jesus, saiam agora todo espírito de tristeza. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pai, eu te entrego agora nesse momento a saúde e a vida da Larissa. Visita ela nesse momento, eu não sei o que ela passa, Pai, mas o Senhor sabe. Eu declaro sobre a vida dela cura, saúde restaurada, em nome de Jesus. Amém, irmãs? O que foi o devocional hoje para vocês? Coloquem aí rapidinho. Coloquei um post ontem, eu gostaria que vocês fossem lá, comentassem, curtissem, marcassem alguém. Pra quê, gente? Todas as vezes que vocês fazem isso, mais pessoas chegam no perfil, mais mulheres são abençoadas. Nós precisamos avançar, não é verdade? Amém? Então, um beijo no seu coração. Amanhã eu volto às 6h57 da manhã. Em nome de Jesus. Amo a sua vida, oro por você. E depois eu vou bolar algo aqui para vocês participarem dessa aula sobre princípios, tá bom? Vamos ver o que o Espírito Santo fala aqui ao meu coração. Beijo. Deus te abençoe.